Olá a todos e a todas. Esse é o Instituto Federal do Tocantins. Essa é a pós-graduação docente EPT do campus de Porto Nacional. E eu venho aqui lhes apresentar o trabalho intitulado Relato de Experiência, a Praxis Docente do EPT e o Desafio da Formação Omnilateral no CEND-Grupi, orientado pelo professor William Brasil Sobrinho. Bom, eu sou licenciado em História e Geografia, né? Me interesso por história regional e local, etnicidade, memória e educação. Estou aí há uma década e meia lecionando e desde 2024 sou servidor da SEDUC aqui de Tocantins e também estou professor substituto ali no IFTO, no campus de Gurupi, ambos com a componente curricular de História. Bom, aqui a gente vai tratar da educação profissional tecnológica, que visa, além da formação técnica, a formação humana integral, né? E isso vai convergir para o conceito de omnilateralidade. Bom, a omnilateralidade, ou a formação omnilateral, é um conceito educacional que se refere ao desenvolvimento completo e harmonioso de todas as capacidades e competências de uma pessoa, seja intelectual, seja física, emocional, social e também ética. Tá? Em outras palavras, ela busca formar o indivíduo de maneira integral, mas valorizando o equilíbrio em diferentes dimensões da vida. Então, a omnilateralidade é sim um conceito fundamental para nós, educadores, dentro do universo da formação humana. O nosso objeto de estudo aqui é o Centro de Ensino Médio de Gurupi, né, que é uma escola de tempo integral, que tem um ensino técnico integrado, o ensino técnico em segurança do trabalho, que foi um dos primeiros cursos, além de ter outros cursos. É uma escola tradicional, criada lá na década de 60, tem por missão formar cidadãos autônomos, solidários e competentes. Né? O seu PPP, o Projeto Político Pedagógico, está em ação. Né? Nós temos o programa aí Jovem Ação, que é bem interessante, que visa o protagonismo estudantil, além de ter o projeto de vida como carro-chefe. Né? Sempre buscando aí a lógica do ensino integrado. O nosso objetivo aqui nesse relato de experiência dentro da EPT é investigar a contribuição do ensino de História para a formação unilateral, né, no curso técnico de segurança do trabalho aqui no CEM de Gurupi. Né? Nosso percurso metodológico, a gente vai usar aí uma abordagem qualitativa, além da análise bibliográfica de tudo que a gente aprendeu durante o percurso dessa nossa formação no docente EPT. A problemática, né? Sempre na minha prática pedagógica, eu penso em como engajar os alunos que estão focados na inserção imediata no mercado de trabalho para que eles valorizem as disciplinas das ciências humanas, né? Principalmente a história, além da geografia, além da sociologia e da filosofia. Então, eu sempre tenho esse desafio aí de tentar compreender como que esse fazer ele se sobrepõe ao pensar, né? Então, utilizando esse universo educacional da EPT e do curso de segurança do trabalho, na minha prática pedagógica, eu estou sempre tentando compreender o fazer e o pensar dentro desse meu itinerário formativo. E aí vem uma pergunta que nem é tão capciosa, mas é uma pergunta recorrente que vem, né, com os alunos dos cursos técnicos, tanto aqui no CEND Grupi quanto no IFTO, né? Que é sempre essa pergunta que não é tão capciosa assim, que é: professor, onde que a história entra, por exemplo, na NR35? Curiosidade, NR35 é a norma reguladora do trabalho em altura, né? Para quem é técnico de segurança do trabalho. Então eles sempre estão perguntando, sempre estão com esse questionamento: professor, para que eu vou usar a história dentro dessa minha prática profissional? Então eu estou sempre, de uma maneira ou outra, me abordando com essa pergunta aí por parte dos estudantes, né? E nisso aí eu vou ter um conceito da minha formação aqui no docente EPT que vai me ajudar a dar nome a isso aí, que é o utilitarismo educacional, né? Que é a lógica que orienta a educação só para atender às demandas imediatas do mercado de trabalho. Ou seja, aquela pergunta do estudante ali mostra
o conceito de alienação, né? Que aqui eu vou buscar a abordagem materialista do Karl Marx, né? Dentro desse materialismo dialético aí do Karl Marx. Então é isso. O estudante que, no geral, ele faz aquela pergunta, ele está se submetendo, de certa maneira, ao utilitarismo educacional, que é a presença capitalista que a gente tem aí. Ó. Então, o estudante ele quer logo acessar o mercado de trabalho sem entender, por exemplo, do mundo do trabalho. Né? Ele vai ser um estudante que vai estar mais direcionado a acessar esse mercado de trabalho, que é do fazer do que do pensar. Então, isso é uma lógica utilitarista dentro desse mundo do capital. A conexão e a questão de pesquisa é justamente o Centro de Ensino Médio Grupo IUCEM, ele tem o programa Jovem em Ação, que promove esse protagonismo do estudante, tem o projeto de vida que ajuda o estudante a compreender todas essas facetas que vão fazer ele ingressar no mercado de trabalho, né? É bem interessante ele saber planejar o que ele vai fazer na sua carreira profissional e dar esse respaldo aí do ensino profissional tecnológico dentro do curso de segurança do trabalho, que é uma demanda mercadológica, é uma demanda local, né? E tudo isso aí tem que convergir para a formação integral do sujeito. Então, esses são os conceitos que a gente vai estar buscando compreender, onde é que a história entra, o ensino de história entra, dentro desses conceitos. E dentro da minha formação na EPT, eu vou ter aí acesso ao conceito de unilateral, de politecnia e de omnilateral. Né? Então, o primeiro conceito, ele busca, unilateral, busca essa alienação ao capital, transformar o sujeito em simples apertador de parafuso e assalariado. Isso aí traz uma subalternização dessas pessoas. O conceito de politecnia, que já vai melhorar um pouquinho, que o sujeito vai ter esse domínio teórico moderno, ele vai saber, vai ser eficiente, competente e eficiente no que ele está fazendo, porém, a unilateralidade, um conceito difícil, né, de falar, mas ele tem essa perspectiva da formação integral e fazer o sujeito crítico e livre pensante. Ou seja, a pessoa vai estar com o seu curso técnico, vai estar operando dentro do mercado de trabalho, da sua prática cotidiana, mas ao mesmo tempo ele vai ser uma pessoa que sabe criticar, que sabe reivindicar, que sabe se transformar e transformar a sua comunidade, né, ao seu redor. Então, dentro dessa metodologia da abordagem qualitativa e das análises bibliográficas, que aí eu vou ter contato com Frigoto, com Saviani, com Marx, com Gramsci, e eu tenho esse relato de experiência que muito nasce da perspectiva do memorial de formação que nós fizemos durante o nosso curso da EPT. Esse memorial foi bastante importante por ser o baluarte aí, para formar esse escopo desse relato de experiência. Então, sensacional a ideia do memorial de formação. Essa metodologia também ela vai passar pela reflexão sobre a ação que ele perrenou, né? A todo tempo eu vou estar repensando a minha prática pedagógica, né? E esse questionamento desse relato de experiência, né? O que é que a história tem a ver com a minha formação técnica, né? Mostrando até uma certa negligência dos estudantes quanto a área das ciências sociais humanas aplicadas, né? Ciências humanas sociais aplicadas, em que esse diálogo com o estudante ele vai ser importante para a minha prática pedagógica, né? Por quê? Porque essa minha prática pedagógica ela vai estar ligada ao projeto político-pedagógico da escola, né? O que é que eu vejo de currículo oculto e currículo prescrito, que é a praxis que vai interessar para mim aqui, é essa nuance aí entre o que é proposto lá no PPP, né, e o que eu percebo de que é indireto, que é oculto e que vai influenciar esse diálogo aí meu com os estudantes, né? E esses pressupostos marxistas da educação, dentro da educação profissional tecnológica, e eu busco justamente essa superação da visão utilitarista dentro da minha prática pedagógica com história. Então, as teorias levantadas eu vou perceber aí dentro das minhas aulas, né, das aulas que nós tivemos aí na EPT, é que existe esse trabalho formador de cultura,
né, e o trabalho que infelizmente cai na alienação, né? O trabalho ele tem essa ambivalência, ele ao mesmo tempo que ele forma a cultura, do ponto de vista capitalista ele vai alienar a pessoa, como diz Frigoto aí em 1983. Essas teorias levantadas me fez compreender que a formação unilateral ela é importante, porque ela vai criar uma nova consciência crítica e vai dar a esse estudante profissional o poder de se transformar e transformar a sua comunidade ao redor. Ele vai se tornar uma pessoa crítica, livre pensante, desde que essa educação tenha esse pressuposto centrado na formação unilateral. Tá? Ele não vai ser só um técnico, ele vai ser uma pessoa que vai a partir da sua prática cotidiana, vai transformar o seu redor e diminuir as desigualdades, que esse é o objetivo. Então, essa formação unilateral e a superação da dualidade educacional passa muito de nós compreendermos esses dois conceitos, da escola propedêutica, que é voltada ao pensar e tradicionalmente, historicamente, voltada para as elites, à escola técnica, que antes era direcionada ao fazer e era direcionado para as classes trabalhadoras. O trabalhador não precisa raciocinar, não precisa pensar, não precisa ser crítico, ele só tem que fazer e sobreviver. Então, esse conceito da unilateralidade serve também para a gente superar na nossa prática pedagógica essa dualidade educacional que existe historicamente na nossa sociedade. O dados e análise, né, do relato reflexivo da experiência aqui em Gurupi. Eu percebi que o PPP, sim, ele tem essa influência marcante na nossa prática pedagógica e na formação técnica, profissional e tecnológica dos estudantes dentro do Centro de Gurupi. Então, o PPP ele existe, ele é extremamente influente, tá? Dentro dessa praxis, nós vamos ver a presença também do currículo oculto. Por quê? Porque a gente tem que realmente compreender o que está sendo proposto no PPP e o que a gente faz de prática ao currículo que é oculto. Então, por vezes, acontece que o estudante ele tem uma carga horária que é dividida com o ensino da BNCC e o ensino técnico. Então, dentro desses dois universos que estão integrados, como o estudante vê a formação das ciências humanas sociais aplicadas, principalmente a história, né? Então, de certa forma, a gente compreende que o PPP ele é sim influente na nossa prática pedagógica e que a gente tem que estar sempre em formação continuada para tentar compreender esse universo. Aí, eu resgato os saberes silenciados dentro da minha prática, que parte da ação reflexão, por uma proposta de cyberletramento e cultura digital, que eu vou fazer uma sequência didática dentro de um plano de ação que foi proposto no trabalho escrito. Esse plano de ação ele buscou compreender o que é que o estudante pensa, para que serve a história, e a partir daí eu busco a superação da dualidade, dessa divisão. Eu falo, você vai ser um técnico muito bom, você vai estar dentro no mercado de trabalho, mas você vai ter que compreender primeiro o que é o mundo do trabalho, qual é o seu papel dentro dessa sociedade. Né? Aí eu tenho novamente a ação-reflexão. Vai ser sempre um ciclo que busca, por meios diversos, né, meios pedagógicos, quebrar essa dualidade educacional. Aqui eu tenho uma atividade que eu realizei com os estudantes, depois dessa sequência didática, depois desse plano de ação, os estudantes aí, eles notaram que a história, 41,6% deles, né, dentro de um espaço amostral de 101 pessoas, passaram a ver a história com outros olhos. Eles passaram a refletir que a história pode ser interessante para a sua formação técnica também. E aí a gente conclui que sim, o ensino técnico não é, ou pelo menos não deve ser compreendido como o oposto das humanidades. Não, pelo contrário. O ensino técnico constitui um terreno favorável e urgente para a concretização da praxis emancipadora, tá? Então, a gente tem essa missão aí de, a partir do ensino técnico profissionalizante, né, do ensino da EPT, né, a gente busca, assim, formar o sujeito de forma integral. Essas aqui são as nossas referências e o QR Code aí para quem tiver curiosidade, acessar o trabalho escrito e os slides. Por demais, me despeço por aqui. Até a próxima.